Estamos de volta com o nosso Papo Livre, agora com a Delisa Silva, ela que é escritora, campineira radicada em Indaiatuba, e ela já tem 2 livros publicados, um chamado O que Realmente Importa e O que Realmente Importa 2. Esse segundo livro será lançado no próximo final de semana. Ele é editado por uma editora portuguesa. Delisa, obrigado pela participação. Vamos falar desse trabalho seu aí. Jair. Conta pra gente aí como é que é isso, como é que você começou escrevendo? Eu comecei a escrever devido a uma grande perda que eu tive em 2010. Eu tinha uma sobrinha de 7 anos, e em 2009, no final de 2009, ela adoeceu. Nós ficamos sabendo que era um tumor cerebral, assim, irreversível, né? Ela sofreu muito, 5 meses de sofrimento, né? Da família toda, né? E a gente vendo o sofrimento dela. E depois desses 5 meses ela faleceu. E ela era como uma filha para mim. Eu tenho já uma filha adulta, casada, inclusive tenho até uma netinha agora também. E na época essa sobrinha passava férias, feriados em casa, tudo. E era como uma filha para mim. Então eu senti muito a perda, né? E depois que ela faleceu, primeiro a minha irmã criou um blog, a mãe dela criou um blog para fazer assim homenagens, postar homenagens em memória dela, né? E na época eu também resolvi criar um para começar a escrever, senti necessidade de começar a escrever e extravasar aquela tristeza que eu estava sentindo. Então os primeiros textos assim foram bem tristes, né? E nessa época eu já estava há 1 ano na fila de adoção, no Cadastro Nacional de Adoção. E nessa época eu comecei a escrever. Aquele ano foi bem triste, assim, escrevi textos bem tristes, tudo. Aí o tempo foi passando. Em 2011, eu fui melhorando, passou um tempo, fui chamada, né? Meu filho chegou, meu segundo filho, né? E continuei escrevendo. Aí escrevi sobre adoção, escrevo crônicas do meu cotidiano, assim, histórias que eu observo no meu dia a dia, reflexões. Então, eu tenho esse blog, né? E escrevo sobre tudo. E os leitores do blog começaram a sugerir por que eu não fazia um livro, né? E eu só escrevi um livro. Só que eu não tinha assim um enredo já formado assim na minha cabeça para escrever histórias. Eu não sei escrever contos, histórias fictícias, só história assim, o que eu vivo, o que eu observo, né? Aí eu tive a ideia de fazer uma coletânea desse blog e lancei o primeiro livro. Então, no primeiro livro tem 47 crônicas. E essas crônicas são todas do blog, né? E eu lancei em 2013, né? E o pessoal que leu, muita gente não entrava no blog, ficou conhecendo as minhas crônicas, o que eu escrevia, teve uma aceitação até muito boa por parte dos leitores. Depois de passar por esse trauma, vamos dizer assim, dessa perda, o que realmente importa na vida? O que realmente importa? Deus, a família, os amigos. Hoje em dia a gente se estressa por muitas coisas que, na verdade, são bobagens. Quando a minha sobrinha faleceu, eu parei para refletir. Até o texto de introdução do meu blog é uma reflexão do que realmente importa. Porque naquele ano eu estava estressada com estudo, trabalho, e eu vi que nada disso importa realmente na nossa vida, né? Que as pessoas têm valor, na verdade, né? A gente... ter fé em Deus, a família, tudo isso é realmente importante. As coisas materiais não têm, assim, não tem importância, se for ver, porque quando eu vi minha sobrinha doente, se eu pudesse dar todo o dinheiro que eu tinha naquela época para vê-la aqui com a gente, então o dinheiro a gente corre atrás, precisa para viver. Mas eu acho que a gente não deve se estressar por essas coisas. Às vezes, na caminhada, no dia a dia, eu vou me esquecendo de novo, vou me estressando. Porque a vida dá uma envolvida na gente, né? Quando você percebe, você está naquele sufoco, você fala, isso eu não quero mais para a minha vida. De repente, você tá naquele ritmo de novo. Então, sem querer, eu acabo entrando nesse ritmo, aí eu paro, penso, assim, lembro tudo que a minha sobrinha passou. Aí eu começo a me policiar novamente, né? Eu sou, assim, uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, né? Então, eu tenho que estar sempre me policiando, né? A ansiedade, acho que é um dos grandes males hoje da humanidade e a gente é vítima cruel dessa coisa. Eu sempre fui muito agitada, né? Até às vezes as pessoas no meu antigo
trabalho, né, no departamento que eu trabalhei no banco, os meus colegas brincavam, falavam que eu era hiperativa, né, tal, que quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que às vezes o físico não aguenta. Já não aguenta, né? Aí... É uma coisa complicada, porque a gente começa a se dar conta que nós não temos mais aquele pique de 20 anos, que quando eu tinha com 20, 25 anos, que aquela energia e tal. Às vezes eu me esqueço disso. E a gente se esquece disso aí quando percebe, mas por que eu tô assim? Não é possível, daí é porque você tá já... Então, e eu sempre, quando eu chego nesse ponto que eu já estou me estressando de novo, aí eu procuro refletir sobre tudo isso, né? E pedir força a Deus para lembrar sempre disso, né? Do que realmente importa mesmo. Né? E como é que foi essa sua experiência de escrever? Tudo bem que foi por uma necessidade, para extravasar, e como é que você avalia isso na sua vida hoje? O fato de você escrever, ter aquele compromisso de escrever? Então, eu comecei em 2010, né? Como eu te disse, quando ela faleceu. E de lá para cá eu não consegui mais parar de escrever. Para mim é uma espécie de terapia. Inclusive, agora esses dias eu estou bem na correria por conta do lançamento do segundo livro, né? Estou com um texto na cabeça que eu quero escrever, mas não tenho tempo de sentar e escrever. E eu tenho meu filho pequeno também, né? O pequenininho, ele quer muita atenção também, então eu tenho que dar atenção para ele, né? Mas assim, escrever para mim é uma terapia. Eu extravaso aquilo que eu estou sentindo, às vezes alegria, às vezes tristeza. Até o ano passado, pela primeira vez, eu bati meu carro na Copa. E aí eu acabei fazendo uma história dessa minha batida, sabe? Assim, foi até meio cômico, mas foi uma reflexão que eu tirei. São assim, às vezes histórias, às vezes podem parecer meio inusitadas. Uma vez eu estava fazendo uma reforma no telhado, e de repente choveu em cima do meu colchão, um colchão velho que não dava valor. Aí disso eu tirei uma outra história, uma reflexão também. Então, e às vezes eu escrevo textos cômicos também, porque minha mãe, nós somos muito distraídas. Então eu vivo pagando mico. Aí tem esse tipo de essas história. fotos das capas, que eu achei muito interessante, até quero mostrar aqui. Essa é a capa do primeiro livro. Isso. Né? E essa aqui é a capa do segundo livro. Coincidentemente, nós vemos aí pessoas pescando. O que tem isso a ver com o livro? O que representa essas pessoas pescando? O fato das pessoas estarem pescando, assim, não foi o que me chamou a atenção. Essa primeira, eu estava no hotel em Brotas, né? E eu vi esses meninos pescando, achei uma cena bonita. E pensei, isso aí dá uma boa foto, porque eu gosto muito de fotografar. Aí resolvi bater até em sépia, né, que é o jeito que está aí na capa do livro. Bati, depois fiz um quadro, coloquei na minha sala. E aí quando eu criei o blog, eu achei que essa foto casaria bem com o tema, porque eles estão pescando, descontraídos, assim, dá a impressão que é um momento de união, né? A do segundo foi uma foto que eu bati no sítio do meu sogro. É o meu sogro, meu marido e meu filho. Aí eles estavam sentados à beira do açude e eu bati a foto. Ficou bonita, né? E eu pensei assim, nessa foto, não o fato deles estarem pescando, mas o fato de estarem juntos, em união. Então eu achei que casa com o tema do livro, né? E como é que você conseguiu essas duas editoras? A primeira é a Desfecho? É Multifoco. É o selo Desfecho pelo tipo do livro. Mas a editora é a Multifoco do Rio, né? Eu, pesquisando na internet, eu comecei a pesquisar assim para editoras que incentivam novos autores, tudo, e encontrei a Multifoco, editei por ela. E eu editei 250 exemplares para o lançamento, né? Vendi todos, graças a Deus, já paguei os livros, né? E depois ainda adquiri mais 60 e fica à venda também no site da Livraria Cultura. E em várias livrarias aqui de Indaiatuba também está à venda. Esse segundo é uma editora portuguesa, que eu também pesquisei na internet, e eu achei interessante a proposta deles, porque eles distribuem 70% a edição é maior. Eles editam 1000 livros e eu tenho que adquirir 200, né? Que os 200 são para o lançamento. E o restante eles distribuem 70% no Brasil e 30% em Portugal. Então eu achei assim uma proposta legal. Uma proposta legal para assim divulgar. Eu também não vou precisar entrar em contato com as livrarias, eles que fazem a distribuição. Na verdade, acho que o grande problema que a gente vê, porque as pessoas
que escrevem, vamos dizer assim, elas têm o talento para escrever. Agora, distribuir, comercializar o livro é outra história. É o mais difícil, E é o né? mais complicado, né? Então, e assim, quem lê o primeiro sempre fica perguntando, quando você vai lançar o segundo, né? Então, eu já tenho até alguns reservados do segundo livro, né? E sábado agora vai ser o lançamento, lá no Bosque do Saber. No Bosque do Saber. Que horas vai ser o lançamento? Eu estarei lá das 2 às 5 da tarde. Tá. E vai ser simultâneo também em Portugal, vai ser lançado lá, eles vão distribuir nas livrarias de lá, né? Que eles têm contato. Legal. Então, eu achei interessante a proposta. E tem uma novidade nesse segundo livro também, que a minha filha mais velha, ela escreve, mas não é assim, uma coisa constante. De vez em quando ela escreve alguma coisa. E ela escreveu um texto muito bonito, que logo depois também que a minha sobrinha faleceu, né? E eu acho que ela, assim, ela tem um estilo bem criativo para escrever. Então, o texto de abertura do meu livro é um texto dela. Eu fiz uma surpresa, ela ficou sabendo só depois do livro editado. Que bacana, que legal. Bom, quem quiser conhecer mais os trabalhos da Adelisa, é no blog Adelisa o que realmente importa.blogspot.com.br. Está aparecendo aí na telinha para que você possa procurar depois na internet e acessar e conhecer mais profundamente esse trabalho da Adelisa. Adelisa, obrigado pela participação, sucesso. Obrigada a você no seu lançamento, no seu livro lá. E volte outras vezes para a gente falar mais sobre a literatura brasileira, que é importante a gente incentivar novos autores. Volto sim. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, então. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência e da paciência. Você sabe que você acompanha o nosso trabalho também pelo meu blog, www.jairitaliani.blog.br. E, é claro, pela Rede Mundial de Computadores, você acompanha a nossa programação em tempo real no www.tvindaiá.com.br. Eu vejo você no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.